Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área e hoje vamos falar de um tema bem interessante. 3 maneiras que a gente tem de usar suporte e resistência, né? Não existe uma única só maneira de usar suporte e resistência. Suporte e resistência talvez seja o arroz com feijão de uma análise de price action, né? Que é exatamente saber o ponto de comprar e o ponto de vender. Como já dizia Charles Dow, você compra em um suporte e você vende em uma resistência. Cara, se você não é trader, se você não tem experiência no mercado, só essa regra ela já é válida já para você conseguir operar, para você ter operações lucrativas no mercado. Essa é a base. Primeira regra, compre no suporte, venda na resistência. Nunca o contrário. E eu sei que algumas pessoas têm dificuldade para traçar os suportes e resistências, saber aonde que é ponto de compra, aonde que é ponto de venda. Obviamente, a gente tem diversos indicadores para poder falar isso. A gente pode usar RSI, a gente pode usar Fibonacci, que também é uma região de suporte. A gente pode usar a extensão de Fibonacci, que é uma região de resistência também. Só que hoje eu vou passar para vocês como que eu uso de uma maneira super simples para você poder encontrar aonde que está o suporte e a resistência, beleza? Eu sei que muita gente erra exatamente nesse momento, e se você errar no momento de traçar o suporte e a resistência, você pode abrir operações erradas. Sabe aquelas pessoas que quando entra no mercado, quando compra no mercado, o mercado cai? Ou quando a pessoa vende no mercado, o mercado sobe? Pois é, essa pessoa ela não está respeitando essa regra do suporte e resistência. Ela está traçando o suporte e resistência de forma errada, porque se ela respeitar o suporte e resistência, ela não iria vender naquele momento que o mercado está em uma possível reversão para alta, ou ela não iria comprar naquele momento que o mercado está em uma possível reversão para baixa, beleza? Então é exatamente isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Bom, o primeiro jeito da gente traçar exatamente o suporte e a resistência é a gente olhando para o gráfico do preço e entendendo quais foram as regiões que foram rejeitadas. No caso, o mercado estava tentando subir, a gente teve uma rejeição de venda nesse momento, uma rejeição de compra, na verdade. A gente entrou com força vendedora. Como quando o mercado estava caindo, a gente teve uma rejeição da venda e o mercado começou a subir. Isso daqui se torna suporte e resistência do mercado. Quando estiver abaixo do preço, a gente tem um suporte. Quando estiver acima do preço que a gente está naquele momento, a gente tem uma resistência. E esse suporte, essa resistência vai ser uma memória do mercado. As pessoas vão entender que, por exemplo, quando o Bitcoin rejeitou aqui, ó, essa região dos $25 mil, as pessoas sabem que quando chegar aqui novamente, pode ser que ele rejeite essa região, que ele tenha dificuldade para passar. E como que a gente traça o suporte e a resistência? Simplesmente a gente une a maior quantidade de topo que a gente tem dentro daquela região ou a maior quantidade de fundos que a gente tem dentro daquela região para a gente saber aonde que é o suporte e a resistência. Esse é o modelo básico, como Charles Dow nos ensinou, como todo iniciante de análise gráfica usa para poder traçar o suporte e a resistência. Ou seja, se a gente tem esse suporte, se a gente tem essa resistência, o que você vai fazer? Quando o preço estiver chegando em resistência, lembre-se, resistência está acima do preço. Você vende. Quando o preço estiver caindo e chegando em região de suporte, você compra. Beleza? Nunca ao contrário, nunca compra em região de resistência e nunca vende em região de suporte. Olha só como que aqui, ó, o preço teve dificuldade para passar dessa região, porque era uma região de resistência, beleza? Então o primeiro ponto que a gente tem para poder achar a região de suporte e resistência é traçando essas linhas, ou seja, para você traçar essas linhas você precisa de uma certa experiência. Outro ponto que a gente tem para poder traçar essas linhas é exatamente essa ferramenta aqui, ó, que se chama perfil de volume. Ela nos mostra aonde que a gente tem
as regiões de suporte dos movimentos. Olha só, todo o suporte dessa alta que a gente está tendo aqui, ó, de toda essa movimentação de alta, ele está presente exatamente nessas regiões onde tem os maiores volumes. Então a gente vai ter um suporte aqui, a gente vai ter suporte aqui embaixo também, a gente vai ter suporte nessa região. Se você traçar exatamente o perfil de volume para entender aonde que está a resistência dessa região aqui, ó, cara, só você traçar aqui que você vai ver aonde você tem os picos de resistência. A gente tem resistência nessa região, a gente tem resistência nessa região. Olha só como que o preço tá brigando para poder passar exatamente essas regiões. Olha só, a gente tem outro pico de volume aqui, ó, dentro dessa região. Olha onde o preço bateu, onde ele tinha resistência para passar. Então você pode usar exatamente o perfil de volume dentro do TradingView para poder te auxiliar na tomada de decisão da onde está o suporte e da onde está a resistência. E com isso, você vai usar aquela regra: compre suporte, venda resistência. Nunca ao contrário. Beleza? Então esse é o primeiro passo, é um passo já um pouco mais inteligente de você utilizar, porque o perfil de volume, ele vai ver a quantidade, o volume de negociação por faixa de preço. Esse volume que a gente tem aqui embaixo no gráfico é exatamente o volume no tempo, quanto de volume a gente teve naquele dia. E aqui é quanto de volume a gente teve no preço. Beleza? Então esse é o primeiro ponto. O outro ponto é que você pode usar outras ferramentas, tá? Você pode usar uma ferramenta também como o TRDR para poder ver exatamente como que tá o book de oferta. É tipo um TradingView, só que ele te dá outros indicadores. Isso daqui você vai configurar. Cada um configura de um jeito, mas você consegue configurar exatamente o Order Book, que é o book de oferta do ativo, para você poder entender aonde você tem ordem para ser as regiões de suporte e para ser as regiões de resistência. Olha só, se a gente olhar para o BTC, a gente consegue ver claramente aonde está tendo movimentações de ordens, né? Aonde a gente está tendo maiores volumes de ordens de venda em vermelho e maiores volumes de ordens de compra. Ou seja, se você pegar aqui, ó, você vai ver que o preço ele vai ter resistência para passar nos 23 mil dólares e 400. Porque a gente tem mais ou menos um total de 1.400 ordens ali nessa região. Então a gente sempre vai ter uma movimentação do book de oferta. Conforme você for diminuindo aqui, né, a precisão, você tem um aglomerado maior do número de ordens. Então, olha, como a gente tem suporte nos 22.500, a gente tem suporte também nos 21.800, a gente tem suporte nos 22.300, a gente tem suporte nos 21.500. Ou seja, se caso o preço do ativo ele venha a cair até os 22.500 aqui, ó, se ele venha buscar 22.500, onde está 22.500? Deixa eu só limpar aqui, ó. Se a gente puxar aqui, ó, 22.500, olha só, 22.300 mais ou menos. Se o preço do ativo voltar dentro dessa região, você vai vender? Não, porque você está em suporte, você está em uma região de suporte onde você está olhando para o book de oferta e você já está vendo que tem ordem nessa região de 22.500. Então, isso daqui é uma maneira de você encontrar os suportes e as resistências. E para você vender, mesma coisa, é só você buscar as regiões de suporte, de ordens de venda para você poder encontrar essas regiões de resistência. Então, a gente tem até aqui 3 maneiras, que é você riscando as linhas no gráfico, no Price Action. Segunda maneira é você usando o perfil de volume. Terceira maneira é você olhando para o book de ofertas no TRDR. TRDR é uma plataforma 100% gratuita, não ganho nada para falar deles, simplesmente gosto, usava bastante no começo de TRDR, mas agora eu uso uma outra plataforma que é muito mais cara.
muito mais clara e mais cara também, porque ela não é gratuita. Mas hoje eu uso o Trading Light, que é exatamente o book de ofertas que a gente tem aqui embaixo, só que ele tá mostrando junto com o preço aqui, ó. Ele traça as mesmas ordens junto com o preço. Claro, você consegue entrar em diferentes ativos, ver as ordens em BTC, USDT dentro da Binance, você consegue ver dentro da Coinbase, mas olha só, a gente consegue ter ideia exatamente aonde estão as ordens, ou seja, se o mercado vier até aqui embaixo, voltar dentro dessa região, você vai vender dentro dessa região? Não, porque tem bastante ordens no book aqui, você consegue ir configurando, tá? Para você deixar a cor aqui por número de ordens, tá? Mas você consegue entender aonde que tá as regiões de suporte, aonde tá as regiões de resistência, então você vai tender a vender dentro dessas regiões, porque você já está vendo que já tem muita gente vendendo. Como você não vai vender o ativo, por exemplo, a gente caiu lá, depois que a gente teve a quebra da FTX, a gente caiu bastante, a gente foi bater lá nos 15 mil dólares e muita gente se desesperou nos 15 mil dólares ali, saiu vendendo porque esperava que o preço fosse parar nos 10 mil dólares. Galera, olha a quantidade de ordens que tinha daqui para baixo para a gente poder chegar nos 10 mil dólares. Isso é um suporte muito forte. Ou seja, quem vendeu aqui esperando chegar nos 10 mil dólares não sabia o que estava fazendo, porque estava vendendo em um momento com grandes ordens de suporte no mercado, beleza? Como nesse período aqui, ó, também a gente caiu lá. Foi difícil ultrapassar os 18 mil dólares? Por que foi difícil? Tinha bastante ordem de venda aqui em cima também. A partir do momento que a gente começa a não ter as ordens de venda, o book fica pelado e aí a gente consegue subir, a gente consegue se movimentar, beleza? Hoje em dia, o que eu mais uso entre todas essas maneiras que eu falei para você, traçar a linha, usar perfil de volume, usar o book de oferta no TRDR ou usar o Trading Light, hoje eu uso mais o Trading Light para saber exatamente aonde traçar o suporte e a resistência, porque esse fato dele me mostrar o book riscado aqui, né? E eu consigo configurar, cara. É só você vir aqui, ó, e configurar a quantidade. Cada ativo você vai configurar uma quantidade diferente, buscar um suporte diferente. Obviamente, se a gente tem mais ordens, mais forte é o book. Quanto menos ordens a gente tem, olha só, posso traçar as ordens pequenas aqui. Vai ter ordem o tempo inteiro no mercado. Só eu filtrar, saber exatamente filtrar isso daqui, eu consigo enxergar exatamente aonde está o suporte e a resistência. E, obviamente, essa ferramenta é paga, é cara. Se eu não me engano, são 12 dólares por mês, é bem caro só para você saber suporte e resistência, mas eu gosto dela, eu uso bastante, ela ajuda bastante no meu dia a dia para eu conseguir traçar o suporte e a resistência de maneira clara, saber onde vender e saber onde comprar. Também, se você quiser mais conteúdos como esse, se você tiver qualquer dúvida sobre esse tipo de assunto, eu te convido a fazer parte do meu canal no Telegram. Na verdade, lá é um chat, onde você consegue trocar ideias comigo. Você pode me mandar mensagem, eu posso te mandar mensagem também. Nem gosto de chamar de canal do Telegram, gosto de chamar de chat do Telegram, porque lá a gente consegue trocar ideias. Se você tiver qualquer dúvida sobre suporte, sobre resistência, sobre como traçar, cara, entra no canal do Telegram, vai ter o link aqui na descrição ou fixado no primeiro comentário aqui do vídeo. Entra lá, vamos trocar uma ideia, vai ser um prazer enorme em te ajudar a poder compartilhar mais informações com você. Lá eu também trago diariamente análise. Eu sei que nem todo mundo tem assinatura dessas ferramentas. De vez em quando eu tô falando, galera, tem suporte, tem resistência nessa região. Aqui tem maior probabilidade do mercado reverter. É momento de compra, é momento de venda. Obviamente, eu não dou sinal de compra nem de venda, meu objetivo não é esse, não dou recomendação de investimento, simplesmente tô lá para trocar ideia, para poder te ensinar como funciona esse mercado. Meu papel aqui aos sábados é exatamente te trazer um conteúdo informativo
e que você consiga estudar em cima disso, que você consiga aperfeiçoar todas as suas análises para você conseguir ter operações mais lucrativas nesse mercado, beleza? Então, espero que você goste desse vídeo, espero que você entre no canal do Telegram e se você não for inscrito aqui no canal do YouTube, eu te convido também a fazer parte todos os dias da semana e eu tô trazendo um mega conteúdo aqui, beleza? Tamo junto e eu te vejo no próximo vídeo. Grande abraço e valeu!